que tem tecnologia de ponta, mas só um tem tecnologia de 5 pontas. Qualidade. A Texaco tem o mais rigoroso controle e garantia de procedência. Sabendo de onde vem, você sabe que vai chegar. Liderança. Os produtos que o consumidor prefere. Atendimento. Uma relação com o cliente tão confiável e transparente como nossos produtos. Compromisso. A gente conhece e investe no Brasil há mais de 85 anos. Força. O mundo dá voltas e é com esse combustível. Pense nisso na próxima vez que for abastecer seu carro. Texaco. Tecnologia de 5 pontas. Só com o Business Kit da AT&T, você escolhe a melhor combinação entre diversas soluções seguras e de alta velocidade, internet, dados e voz. Soluções em comunicação feitas sob medida para você. Tudo isso do tamanho ideal para a sua empresa. AT&T. Fazemos um mundo de diferença. Já reparou que hoje em dia está cheio de gente querendo parecer o que não é? O radical querendo parecer bonzinho a todo custo. O do governo querendo ser oposição. Até eu mesmo estou aqui querendo parecer o Ciro Gomes. Sabe por quê? Porque ele ainda não pode aparecer aqui no espaço do PTB. O que será que o Ciro tem para dizer que causa tanto medo nessa gente que não quer que ele fale? O Brasil precisa mudar para melhor. PTB. Eu vou pro Brasil para ficar rico. Tu tá mesmo decidido a fazer questa loucura? Sim, eu tô, tio Giuseppe. Daqui a pouco, estreia Esperança. Japão e Turquia vão decidir logo mais na cidade de Miyagi quem avança para as quartas de final, mas independentemente do resultado, uma década de futebol foi suficiente para provocar a paixão dos japoneses pela seleção deles. Almoço ao ar livre, cardápio variado, famílias, jovens, num programa diferente de segunda-feira, cercar o hotel da seleção, gritar mesmo sabendo que ninguém vai ouvir. Se espremer, se agitar e tentar ver alguma coisa. Mariko diz que acha que viu o jogador Nakata, mas foi muito rápido. Se ela gostou... O futebol é só o terceiro esporte mais popular do Japão. Fica atrás do beisebol e do sumô. Mas a Copa do Mundo transformou o futebol numa grande mania entre os japoneses. Agora os jogadores já figuram na lista de maiores ídolos da nação. Vestir a camisa da seleção é moda por aqui. E o otimismo evidente. Quem diria, o país que tem o futebol profissional há menos de 10 anos é considerado o favorito contra a Turquia nas oitavas de final de uma Copa do Mundo. E está ajudando até na educação. Desde bem cedo estão aprendendo que no esporte o inimigo pode ser bonzinho também. E faz parte do espetáculo. A febre vermelha coreana não diminui. Depois de contaminar um país inteiro, pode fazer da Itália a próxima vítima. A torcida italiana é pequena, mas chegou a Dijon confiante. Itália! Itália! Só que no campo, a Azurra, que passou raspando pela primeira fase, não tem inspirado tanta confiança assim. Agora, o zagueiro Cannavaro está suspenso, não joga. O outro, Nesta, está machucado. Dentro do campo, a Itália tentará anular a velocidade dos jogadores coreanos. Mas nas arquibancadas, não existe tática contra a energia e o entusiasmo dos Diabos Vermelhos. Há muito tempo, o povo coreano não cultivava tanto o patriotismo quanto agora. Por onde a seleção da Coreia passa, os fãs cantam, gritam para os craques. E como gritam! Mesmo que eles só possam ser vistos por uma fresta lá longe. Até os torcedores sem ingresso, acampados há 4 dias na frente do estádio, fazem festa. E pedem a Buda mais uma vitória para uma seleção
que nunca tinha chegado tão longe em Copas do Mundo. A campanha surpreendente da Coreia do Sul na Copa já fez do técnico um herói nacional. O holandês Guus Hiddink vai virar nome de praça. É a admiração que faz o torcedor sonhar em ser como ele. É respeito que faz o jogador correr para os seus braços depois do gol. O holandês Guus Hiddink é considerado o homem responsável pela onda vermelha que incendiou a alma do torcedor coreano. Em pouco mais de um ano de trabalho, Hiddink revolucionou a desacreditada seleção. Montou uma equipe técnica, rápida em campo, incentivou o talento. Os jornais dizem que sua popularidade o elegeria facilmente presidente da República. A Federação das Indústrias sugeriu que ele receba cidadania e passaporte coreanos. Desde que a Copa começou, Guus Hiddink já recebeu 2.000 propostas para dar palestras em grandes empresas. Uma montadora de carros, por exemplo, ofereceu ao técnico $1 milhão para que ele fale aos diretores sobre espírito de liderança. Além disso, o técnico, que não é nenhum galã, está arrasando corações femininos. Em pesquisa recente feita por um jornal de Seul, Hiddink foi apontado pela maioria das leitoras como o homem dos sonhos, com o qual elas gostariam de se casar. Por essa, nem ele, que é divorciado, esperava. Pois no governo já se fala seriamente em transformar o dia da vitória sobre Portugal em data de feriado nacional. Se chamaria o Dia de Hiddink. E a Prefeitura de Seul acaba de anunciar: a Praça Central, feita em homenagem à Copa, vai ser batizada com o nome do holandês. Com a bola toda, ninguém duvida de que Guus Hiddink vire santo se a Legião Vermelha derrotar a Azurra italiana. E o estádio de Daejeon vai receber uma pintura de última hora. A FIFA pediu para que uma provocação ao time italiano fosse apagada. Estava escrito em inglês nas cadeiras: de novo, 1966. Naquele ano, a vizinha Coreia do Norte eliminou a Itália na primeira fase da Copa do Mundo da Inglaterra. Os italianos leram a frase no treino de reconhecimento do gramado e reclamaram. A FIFA aceitou o protesto e exigiu que as cadeiras sejam pintadas de novo. Contra 2, Ronaldinho lá pelo meio, tá pedindo o Ronaldinho. Cleberson, lançou pra ele, chegou o Ronaldinho pela esquerda, bateu! Gol! Daqui a pouco, japoneses ricos levam sofisticação para os estádios e a colônia brasileira faz a seleção jogar em casa em Kobe. Hoje é por minha conta. Oh, peraí, não. Deixa que eu pago. Deixa comigo. Por que parou? Um gesto do cara diz muito sobre você. Já reparou que hoje em dia está cheio de gente querendo parecer o que não é? O radical querendo parecer bonzinho a todo custo. O do governo querendo ser oposição. Até eu mesmo estou aqui querendo parecer o Ciro Gomes. Sabe por quê? Porque ele ainda não pode aparecer aqui no espaço do PTB. O que será que o Ciro tem para dizer que causa tanto medo nessa gente que não quer que ele fale? O Brasil precisa mudar para melhor. PTB. Confessar, quero você, eu quero só você. A gente canta, mas o show de ofertas é nas óticas Ponto de Visão. Só esta semana na Ponto de Visão. Na compra da armação você ganha as lentes. É isso aí. Na compra da armação, lentes no seu grau grátis. E não se esqueça, a Ponto de Visão cobre qualquer oferta em óculos. Aprender pode ser uma aventura. Procure um computador com o selo Intel Inside.
direita. 3 contra 2. Ronaldinho lá pelo meio. Tá pedindo o Ronaldinho. Cleberson. Lançou pra ele. Chegou o Ronaldinho pela esquerda. Bateu. Gol! Você vai ver agora imagens do ônibus da seleção brasileira. A nossa seleção vai deixar o hotel aqui em Kobe, com destino à estação ferroviária. Os jogadores seguem de trem até a província de Shizuoka, onde fica a cidade de Hamamatsu, onde vai ficar a seleção para o próximo jogo das quartas de final contra a Inglaterra. Alguns jogadores já entraram no ônibus: Edmilson Júnior, Roberto Carlos. Estão se arrumando, colocando bagagem. A saída do trem está prevista para 10 horas e 18 minutos, mas a estação fica aqui bem pertinho do hotel, então ainda está tudo tranquilo, os jogadores se arrumando. E daqui a pouquinho o ônibus deve estar saindo aqui, então, do hotel. Essas são imagens ao vivo da saída dos nossos jogadores aqui de Kobe. O futebol é uma paixão recente dos japoneses e nesta Copa do Mundo, além de provar que evoluíram dentro de campo, os japoneses mostram que têm um jeito próprio de torcer e até de se vestir para o futebol. Segunda-feira, sim, mas com roupa de domingo. Apesar do calor, ternos para os mais tradicionais, moças em cima do salto. E quem diria tudo isso para ver uma partida de futebol só no Japão. Aqui você pode vir sossegado com a família, pai, vô, tio. E a família inteira enfrenta a mesma revista, cuidadosa. Passado o portão, os seguranças continuam atentos. Ninguém sai da linha. Tanto que esse japonês travestido de fenômeno pode desfilar com sua gueixinha sem ser importunado. Ivana, brasileira, já se acostumou com o jeito organizado de Ken, o marido japonês. O japonês tem costume de se vestir assim direitinho, mais formal, né? Mas na hora da bagunça, torcedores japoneses também faz uma bagunça legal, né? Baguncinha? Nós não vimos. Em que outro lugar alguém é pago para segurar um cartaz como este, indicando o fim da fila? Até a universal rebeldia adolescente, aqui tem uma certa arrumação. É assim que eles se divertem, com muita ordem. Sentadinhos, comportados, estádio é lugar onde se pode fazer uma refeição, onde usar binóculo não é caretice. E onde, a cada toquinho brasileiro na bola, centenas de fotógrafos amadores apressam-se em registrar aquele que pode ser um momento genial. O Japão, que chegou às oitavas nesta Copa com um time bem menos ingênuo do que aquele de outros tempos, mantém a inocência de se deixar seduzir por um bom show de bola. O estádio de Kobe se vestiu de amarelo. Brasileiros que vivem aqui e até mesmo os japoneses se uniram, lotaram o estádio e incentivaram a seleção do primeiro ao último minuto de jogo. Ainda era dia, mas o resultado já estava na cabeça dele. E o menino brincava de jogar bola com camisa do Brasil e calção da Inglaterra. A noite chega. Uma multidão se aproxima do estádio. Japoneses ou brasileiros? Japão, Brasil! Japão, Brasil! É a maior tribo da Copa, Brasil! Uma tribo que faz o ingresso valer mais do que o emprego. Eu pedi demissão, que o chefe meu não queria liberar para mim ver o jogo. O grande número de torcedores com camisas da seleção brasileira fez o time de Luiz Felipe Scolari ter a sensação de jogar no Brasil. Uma onda amarela de 40 mil torcedores invade o estádio. Ih, rapaz, isso aqui é a mesma coisa que tá dentro do Morumbi, no Parque Antártico, no Pacaembu, no Mineirão. Isso aqui é 100% Brasil. O gol brasileiro não sai no primeiro tempo. E Marcelo Hiroshimi parece arrependido da demissão que pediu. É um sofrimento só. Uma pausa para o futebol. E o reconhecimento para a luta do jornalista Tim Lopes, assassinado por traficantes no Rio de Janeiro. Segunda etapa. E a vitória brasileira finalmente acontece.
É a justa recompensa para uma torcida que vestiu Kobe de verde e amarelo. Aí vem o Cleberson, partiu aqui pela... Deus me ouviu! Parabéns, filhão! Daqui a pouco, uma conversa com Galvão Bueno e, na vitória da classificação brasileira, uma visita ilustre. Refresca com Brahma Brasil. Em todo lugar, pelas ruas do país, tá todo mundo junto, na vontade de ser feliz. Vibra com o coração e na garganta o grito de gol. Essa magia sacode o Brasil. Levanta a galera, deixa todo mundo ali. É a torcida do Brasil, futebol e paixão. É bola na rede, Coca-Cola na mão. Novo Polo. Se alguém achar que é um carrão, acertou. Caraca, vê esse meu documento aí. Novo Polo. Tudo de melhor está aqui. E qual o tipo de pagamento, senhor? Se você não pode ir a uma agência do Itaú, vá pelo Itaú Bankline ou pelo Itaú Bankfone. Você paga suas contas, consulta saldo, faz transferências, investimentos, solicita comprovantes de pagamento. Tudo isso é verdade. Só Luana Giovanni de Atendência Propaganda. Itaú Bankfone e Bankline. Conveniência feita para você. Copa 2002, oferecimento Brahma, refresca com Brahma Brasil. Casas Bahia, um golaço em móveis e eletrodomésticos. Coca-Cola e você, juntos na paixão pelo futebol. Volkswagen Novo Polo, tudo de melhor está aqui. Itaú Bankfone e Bankline, conveniência feita para você. E Biotônico Fontoura, uma colherinha é fome na certa. Que sufoco, acabou! Brasil! Final de jogo em Kobe! E cada gol é um flash e cada flash é um samba! Depois dos jogos da segunda-feira, 6 seleções já estão nas quartas de final. Glenda Kozlovski. A emoção toma conta da Copa do Mundo. Restam apenas 2 vagas para a próxima fase. E 2 dos 4 jogos já são conhecidos. A Alemanha decide uma vaga na semifinal contra os Estados Unidos. A Espanha ainda espera o adversário que vai sair logo mais entre Coreia do Sul e Itália. A seleção brasileira já tem dia e adversário para jogar. Na sexta-feira, ela enfrenta a Inglaterra, enquanto o Senegal aguarda o vencedor de Japão e Turquia. Galvão, passado esse primeiro susto, assim, a emoção da hora do jogo, foi tão difícil assim mesmo? Foi difícil, mas não foi tão ruim, não. Não, né? Não foi muito ruim, não, né? Não foi tão ruim, não. A seleção brasileira jogou contra um adversário categorizado, a Bélgica tem tradição em Copa do Mundo, nós já tínhamos falado isso aqui. O Brasil teve um problema se separou muito o time, né?
um dos grandes segredos do futebol é você tentar diminuir o espaço. Vai ter que tomar cuidado com isso contra a Inglaterra. A Inglaterra obrigou a Dinamarca, por exemplo, a jogar em 50 metros. Ela adianta a defesa, ela traz o ataque para trás, ela diminui o espaço de campo a ser utilizado. Então o Brasil teve um espaço muito grande entre a defesa e o ataque. Em determinados momentos eram dois times, um lá na frente e outro aqui atrás. Com a entrada do Denilson ficou um pouquinho pior a saída do Juninho, tanto que o Brasil passou ali, sei lá, 10 minutos, 12 minutos, não sei quanto tempo, sem passar o meio campo. Os zagueiros tocavam, o Marcos foi obrigado a chutar 2 ou 3 vezes a bola para a lateral. Mas a seleção brasileira tem... A gente fala sempre dos 4 R's, o Roberto Carlos já foi eleito o melhor de um jogo, o Ronaldinho Gaúcho tem momentos de brilhantismo, mas a seleção brasileira tem o que só ela tem realmente. O Ronaldinho e o Rivaldo. Não é que eles sejam o que de melhor tem a seleção brasileira. Por enquanto, eles são o que de melhor tem a Copa do Mundo. Os dois estão realmente fazendo a diferença e podem continuar fazendo a diferença nessa Copa do Mundo. Você quer os números às vezes são interessantes, né? Veja só, na Copa de 98, quando os dois já foram destaque, e o Ronaldinho foi considerado o melhor jogador, em 7 jogos, um fez 4, o outro fez 3. Agora, em 4 jogos, um já fez 5, o outro já fez 4. Estão brigando pela artilharia da Copa do Mundo. Uma briga saudável, né? E o Rivaldo já foi pela FIFA considerado o melhor em 2 jogos, vai entrar direto, já está entrando diretamente na briga do melhor jogador da Copa do Mundo. E uma outra coisa, que eu acho fundamental, Copa do Mundo se ganha no dia em que se joga mal. Porque quando está jogando bem, quando está tudo certo, é fácil, tranquilo. É tempo previsível. No dia em que não se joga tão bem, que se consegue a vitória, aí se ganha uma Copa do Mundo. E os jogadores mostraram já no Jornal Nacional hoje que vai ter dificuldade, mas que eles estão confiantes e que eles vão para frente. A Glenda falou agora que Brasil e Inglaterra tem hora? Não. O grande jogo da Copa tem dia e hora marcada. Sexta-feira, 3h30. Brasil e Inglaterra podem estar jogando a Copa do Mundo. Vamos esperar que dê Brasil. Até lá. E os nossos adversários atraem uma legião de fãs até quando estão de folga. E o dia livre de Beckham e companhia terminou nas tribunas do estádio de Kobe. As torcedorazinhas locais estão a postos, bandeiras nas mãos para torcer para a Inglaterra. Qualquer estrangeiro para elas é inglês. E tagarelas falam a única palavra que conhecem do idioma. O campo de treinamento em Tsuna, na ilha de Awaji, perto de Kobe, está vazio. Hoje é dia de folga para os jogadores da Inglaterra, mas mesmo assim a segurança não permite que ninguém chegue perto. Depois da seleção americana, a inglesa é a mais protegida. Essa é uma região rural que nunca viu tanto frenesi em torno de uma atração que quase ninguém consegue ver. No hotel onde a seleção inglesa está concentrada, o procedimento é o mesmo. Câmeras, só de segurança. De televisão, não. Do lado de fora, os fãs japoneses dão plantão. Esperam ver qualquer jogador inglês. A ilha é conhecida como o umbigo do Japão, mas também é famosa por ter sido o epicentro do terremoto que destruiu Kobe em 95. 7 anos depois, a Inglaterra quer provocar um impacto parecido no mundo do futebol se derrotar o Brasil. Muito depende do jogador, que é, na verdade, o que todos querem ver. David Beckham. E tem japonês que tem outros ídolos. Ronaldo. E entendem de futebol. Para eles, entre Brasil e Inglaterra, dá Brasil. 2-0 Brasil. Era dia de folga, mas os jogadores ingleses foram fazer o dever de casa. Foram para o estádio ver o Brasil. Beckham, tranquilo, chupava um pirulito. E o torcedor brasileiro, no final do jogo, botou a faixa. Inglaterra, aqui vamos nós. Deus ajude a rainha. Bom, você viu que eu prometi para você sempre tentar descobrir o tema da palestra do Luiz Felipe Scolari antes de cada jogo. No início do jornal nós mostramos que o hino foi o tema do jogo contra a Costa Rica. No jogo contra a Bélgica, o técnico Luiz Felipe usou uma comparação com o voo dos gansos para dizer como queria que os jogadores se apresentassem contra a Bélgica. Ele pediu que eles voassem em V, porque segundo os cientistas, voando em V, os gansos conseguem voar 71% a mais do que quando estão sozinhos. E a ponta desse V seria Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo Nazário, o fenômeno lá na frente. Ele pediu também que ele disse também que quando um ganso se cansa, ele vai lá para trás e o outro vem para frente, lembrando a movimentação que ele queria no ataque. Pediu para a zaga e para o meio campo fazerem como os gansos que voam atrás, gritassem muito para os jogadores que estavam na frente. E disse que quando um ganso se machuca, outros saem em socorro, ficam com ele até a hora em que ele está em condições de novamente se juntar ao grupo e voar com todo mundo. Que era o que ele gostaria que os jogadores fizessem com aquele que naquele momento no jogo não estivesse muito bem. Essa foi a palestra para tentar motivar os jogadores para a Bélgica, mas a gente vê que se tudo isso aqui funcionar em relação aos voos dos gansos, né, e em relação à nossa equipe, pode ser ótimo também para o jogo contra a Inglaterra. O jogo das quartas de final em Hamamatsu. E a partir de amanhã, nós do Jornal Nacional já estaremos apresentando o nosso jornal direto de lá. Uma boa noite para todos vocês aí no Brasil. Boa noite, William. Bom dia, Fátima. Boa viagem para você e para toda a equipe que segue com a seleção.
Logo mais, você vai conhecer as duas últimas seleções classificadas para as quartas de final. Às 3h30 tem Turquia e Japão. E às 8h30, a Itália decide uma vaga contra a Coreia do Sul. Quem vencer, segue na Copa. E agora, você assiste ao capítulo de estreia de Esperança. Uma boa noite. Depois do Jornal Nacional, vem aí as notícias da novela Esperança de Benedito Rui Barbosa. Benedito aqui um verde desinteria. 2 carros agora, vamos lá! Vivian está sorteando o primeiro. Segundo agora. Completando 8 carros nessa segunda. Adriana fazendo um pique agora aos auditores Ernest Young. Renato e Renata. Chegando aí Esperança. A nova novela das 8. Você sabe que a novela das 8 começa às 9h15, 9h30, né? Então, vamos lá. O Gol Trend vai para Fabrício Borges Siqueira Campos, de Rio de Janeiro. O cara que mora na Bahia, Feira de Santana. É ela, Antônia Maria Bastos Lima. Olha aí, dona Antônia. A senhora tá cheia de esperança agora, mais do que nunca. Ganhou um carro aqui. Amanhã tem um montão de gols. Como sempre, tem gol todo dia. Agora dá-lhe Esperança. Esperança. Oferecimento Ariel. Com maridos ideais para lavar muito melhor.